de Virgem, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura para a área amorosa. É para o mês de abril? É, mas essa leitura pode vir a fazer sentido para você mais tarde, até daqui um ano, 3 meses, é atemporal, tá bem? Mas lá pelas tantas acontece alguma coisa para você nesse sentido e você vai lembrar dessa leitura e vai lembrar da ajuda que essa leitura tem para você. E vou deixar aqui também na descrição do vídeo meu contato para leituras particulares, para os meus serviços terapêuticos e espirituais e também a chave Pix, caso você sinta em seu coração de estar deixando uma ajuda aqui para o canal. Para mim é extremamente importante a sua curtida nesse momento. Eu estou aqui iniciando ainda esse canal, que você deixe a sua curtida, compartilhe esse canal, porque realmente vai me ajudar muito aqui a crescer e estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, leitura para a área amorosa. Nem sempre vai fazer sentido para você, tá? Nas últimas vezes aqui que eu fiz as primeiras 4 leituras, tinha muito uma questão de autoconhecimento, leituras com uma profundidade, uma necessidade de olhar para dentro, para trazer mais esse aspecto mais saudável para o relacionamento ou até mesmo para se desconectar de relacionamentos. Isso é muito comum e normalmente as leituras vão vir para quem precisa de ajuda, tá? Então a gente acessa aqui o inconsciente coletivo do signo de Virgem, mas no sentido de que a mensagem venha realmente para quem precisa, tá? Então vamos lá, gente, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Espero que vocês gostem do nosso novo cenário. É um cenário que fica um pouco mais longe de janelas, para que eu possa fazer leituras até mais tarde. E aí eu demorei um pouquinho também para fazer. Normalmente quando eu demoro para voltar é porque eu tô fazendo alguma coisa, tá? Para melhorar. Então vamos lá. Ok, vamos lá. Reconciliação. Amor verdadeiro. Queira a si mesmo primeiro, perdoar e aprender. Quando a gente fala de reconciliação, o que eu tô sentindo aqui? Nem sempre a reconciliação é voltar com a pessoa, tá? Às vezes, nós podemos estar falando de uma reconciliação com o meu próprio interior, comigo mesma. Às vezes a gente está com tanto conflito na vida e a gente vai parar para perceber que a gente pode estar com conflito dentro da gente, um conflito intenso, e aí nos relacionamentos nós acabamos tendo conflitos também. Mas o que eu sinto aqui é que pode dizer respeito a um relacionamento que você teve, uma reconciliação onde houve ou há amor realmente, né? Mas aqui está pedindo para que você primeiro goste de você, para você perdoar, porque isso é um aprendizado para você. Então aqui a gente tem a carta, tá? A gente da reconciliação, tá? A gente tem a carta do amor verdadeiro e a gente tem a carta do que são cartas em espanhol, tá? Queira a si mesmo primeiro, respeita a si mesmo para ser mais atrativo, ok? E você pode estar fazendo, a gente vai clarificar, tá? Eu tô sentindo assim, sabe, a gente não restringir mesmo. Você pode estar num processo de amor próprio, já trabalhando em si mesmo, você pode já estar trabalhando, inclusive, no perdão do seu passado, para você se libertar? Pode, tá? A gente vai clarificar aqui. Mas quando eu falo, eu não tô nesse processo, bom, então aqui está te direcionando para que você entre nesse processo de gostar de você primeiro, desse amor próprio, sabe? De amar a si, porque somente amando a si mesmo, a nós mesmos, nós conseguimos dar amor para os outros. Senão nós acabamos nos conectando muito com um amor fugaz, aquele amor que não é verdadeiro, né? Que é aquele amor passageiro, que não passa de uma paixão ou até uma paixonite, sabe? Alguma coisa muito fútil, muito... pode até ser sincero, mas é algo que onde não há profundidade, essa é a palavra certa, tá? Não há profundidade. Então aqui, a reconciliação que eu vejo é com você, para que você ame a você mesmo, tá? Para que você tenha amor verdadeiro por você e perdoe as pessoas do seu passado. E isso vem recorrente porque muitas pessoas podem estar repetindo ciclos com pessoas diferentes porque não conseguem se desvencilhar do ex. E isso a gente encontra demais, especialmente com aquelas pessoas que acabam se relacionando com narcisistas, tá? E a partir desse amor próprio, essa pessoa pode ver você e pode querer essa reconciliação, mas essa reconciliação pode ser apenas perdoando essa pessoa, não necessariamente voltando a ter um relacionamento, tá?
Então a gente tem que tomar cuidado apenas aqui. Quem quer uma reconciliação pode estar favorável, mas não estará favorável, claro, se você estiver se relacionando com uma pessoa abusiva e também se você não estiver trabalhando nessa questão de amor próprio. E quando a gente não está muito firme nisso, nós podemos acabar sucumbindo, tendo problemas nessas situações. Por quê? Porque eu já houve um momento onde eu saí de um relacionamento abusivo e depois eu me conectei com outra pessoa e eu não havia trabalhado tão fortemente essa questão de amor próprio. Algumas coisas de terapia, sim, mas nada com muita profundidade. E foi ali que eu descobri, naquele relacionamento, que eu não estava no meu pleno poder, que eu não havia trabalhado o meu amor próprio de forma suficiente. E aí eu caí num relacionamento muito mais breve, mas muito sorrateiro, digamos assim, né? Que veio assim para me derrubar, mas na verdade não veio para derrubar, veio para me curar, para mostrar o quanto eu não estava conectada comigo mesma, o quanto eu não estava me amando o suficiente. E é nesse tipo de relação que a gente vê o quanto a gente abriu mão de coisas, de valores importantes pra gente, é que a gente consegue perceber que existe algo errado, né? E que faltou amor próprio. Então, se faltou amor próprio, esse amor que eu dizia ter por essa pessoa, ele não existe. Ele dizia a respeito ao que é um apego, dependência emocional, qualquer coisa menos amor, certo? Mas aqui fala de amor verdadeiro. Bom, a gente vai clarificar aqui agora, tá? A gente vai afunilar um pouquinho mais para perceber exatamente do que estamos falando, tá? Porque a gente pode adequar para várias situações dessas cartas. E elas servem, realmente, uma leitura geral, eu quero que sirva para muitas pessoas, tá? Vamos lá. Com este tarô do amor diferente aqui. Eu comprei, gostei bastante dele. São cartas assim mais simples, mas eu gostei muito. Vamos lá. Eremita. Mago. Aqui eu senti que realmente a gente estava indo por um caminho que não é assim tão romântico. Se a gente tirar essas cartas, sabe, as cartas podem vir as mesmas cartas, mas a intuição que eu tenho aqui, ela é extremamente importante. Então a gente sempre tem que levar em conta a nossa intuição, a clarividência que a nossa mediunidade nos mostra. Porque se eu tirasse essas cartas, eu poderia dizer, uma bela história de amor, haverá uma reconciliação, porque existe muito amor verdadeiro, e você agora aprendeu a amar a si mesmo, então você vai perdoar e aprender, e vocês vão viver lindos, e como é que se chama? Vão viver para sempre, né? Essa história de amor linda, felizes para sempre. Só que o que eu tô sentindo aqui? Reconciliação com o eremita. Você tem sabedoria para estar em algum momento, alguma conversa, trabalhando numa questão de reconciliação. Você é alguém que acendeu uma luz interior para compreender que o seu caminho sozinho, você pode ter permanecido, inclusive, sozinho, sozinha, durante algum tempo, para compreender as suas questões amorosas. Então, essa reconciliação, a partir do momento que ela vem dentro de você, ela também pode se externar fora de você, essa reconciliação. Então, aqui é um tarô bem terapêutico, né? Embora também com um aspecto divinatório. Então, o que eu sinto aqui é com esse eremita, como se você deixasse uma sombra para trás, que muito te atormentou, com muita tristeza, seguindo seu caminho com luz, com uma iluminação muito importante. Só que o que eu sinto é que essa reconciliação não necessariamente te leva a estar com alguém. Porque aqui veio o eremita, mas também existe aqui com o mago a manifestação de um amor verdadeiro. E agora eu tô pegando melhor a sua leitura. Que você é alguém que pode estar se mantendo sozinho, sozinha, aí durante algum tempo, trabalhando na sua iluminação interior,
entendendo os seus processos, por que tantas coisas aconteceram com você, porque aí sim você tem o domínio de si mesmo, a sabedoria necessária para manifestar um amor verdadeiro, porque no Clarificando o Amor Verdadeiro veio aqui a carta do Mago. Então você está manifestando um amor verdadeiro a partir do momento que você é verdadeiro consigo mesmo. Consigo mesmo. Por quê? Queira a si mesmo, o seu maior aprendizado, o que foi mais tóxico para você em seus relacionamentos aqui, nessa carta que fala sobre respeitar sobre você mesmo, com a carta do diabo, tem dois aspectos aqui para falar, e eu sinto os dois como como verdadeiros mesmo. Um aspecto você foi extremamente tóxico com você mesmo, muitas vezes, aceitando o que não deveria aceitar, passando por cima dos seus valores, deixando de se colocar em primeiro lugar. E aqui eu não estou falando naquele aspecto narcisista de deixar, de estar sempre em primeiro lugar, de um egoísmo que não é saudável, um egoísmo que realmente deixa o outro em último lugar, sabe? Onde eu só quero tudo pra mim. Não, eu tô falando desse amor que é verdadeiro, que ele transborda. Eu sinto amor em mim, dentro de mim, e ele transborda. E aí, o que eu sinto é que você foi extremamente tóxica, porque esse amor não era amor em primeiro lugar, mas você, por uma questão de dependência emocional, de tentar manter pessoas em sua vida que não mereciam inclusive ficar, você se doou demais. Você foi a pessoa mais tóxica no relacionamento. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez vocês não vão entender no primeiro momento, eu quero que você reflita sobre isso. Por quê? Porque chega um narcisista na minha vida, certo? Mais de uma vez aconteceu isso. Porque eu era um outro tipo de pessoa. E eu tive que trabalhar intensamente em mim, no meu amor próprio, para me permitir ficar sozinha, como nunca fiquei antes, a não ser na minha infância, para compreender quem eu sou, o que eu quero, o que está acontecendo comigo, por que a minha vida está assim, nesse jeito. Porque foi muito tóxico. Eu não tive limites para agradar os outros em vários aspectos. Vários tipos de relação, de família. Eu sempre fui aquela pessoa boazinha que agradou demais. E aí eu passava por cima, muitas vezes, do que eu queria para mim. E isso custou extremamente caro para minha vida. E houve escolhas negativas, muito negativas para mim, a respeito de relacionamento. Quando eu não olhava para mim, eu só olhava para o que eu queria um relacionamento. Mas eu nunca tive paciência para esperar chegar alguém que eu sentisse realmente que era a pessoa, sabe? Existia paixão e não existia paciência para aguardar para entender que sentimento era aquele. E até me auto-observar. Isso só veio, obviamente, com a maturidade. Mas a pessoa mais tóxica comigo mesma não era o outro. Se eu desse limite para o outro e dissesse não, poderia espernear, brigar, gritar. Se eu estivesse no pleno poder de mim mesma, eu diria não. E essa pessoa ia ter que acabar aceitando. Mas às vezes tem outras coisas e tal, às vezes as pessoas se sentem obrigadas por questões de violência mesmo. Bom, aí é outra coisa, tá? Mas ainda assim existe uma saída, sempre há, tá? Então aqui, esse aspecto era o mais importante para você e eu estou vendo que você vem trabalhando nisso, porque você manifestou o amor verdadeiro, aqui está falando porque você buscou esse amor próprio. Ou adapte a sua situação, leitura atemporal, trabalhe no seu amor próprio. E não é egoísta de não pensar, não ter amor pelo outro, é como eu disse, amor manifestado porque eu tenho amor por mim em primeiro lugar. Então, se eu tenho amor de verdade por mim, eu me respeito, eu me amo, certo? Então, é isso que você tem que ter em mente aqui para você. Me chamou muita atenção e foi exatamente nesse sentido. Então, assim, são leituras aqui que eu estou vendo que estão saindo para quem realmente precisa dessa ajuda, sabe? Porque tem condições de manifestar algo melhor na sua vida. Às vezes a gente tem um relacionamento muito ruim e nós pensamos que dificilmente nós vamos manifestar um relacionamento novamente. Às vezes a gente só precisa dar um tempo. E o narcisista vai te provocar, ele vai dizer, você está sozinha. Às vezes até amarração, já passei também, sabe? Mas quando eu olho para esse tipo de coisa, para esse tipo de comportamento, eu penso,
se eu já estou curada o suficiente. Eu sempre vou em busca das informações no tarô. Se existe algum aspecto, sempre existirá algum aspecto a curar, porque nós estamos numa dimensão que é um aprendizado, né? A gente está aqui aprendendo e transcendendo, evoluindo. Então aqui sempre haverá, meu mentor me disse, aqui sempre haverá algo a aprender. A gente nunca vai estar 100% pronto, mas a gente tem que fazer o melhor possível que nós podemos. E se manifesta alguma questão tóxica na minha vida, o que eu vou buscar hoje? Hoje eu vou buscar curar em mim. Entender, compreender. Perdoar não significa ir falar com fulano. Se o fulano é alguém que tem condições de conversar com você, você vai lá e conversa com a pessoa. E perdoa essa pessoa, né? Ou não consigo perdoar, mas consigo compreender, ao menos, e aceitar que essa pessoa é o que é. Porque às vezes a gente entra num relacionamento esperando que a pessoa seja tudo aquilo que nós queremos, dentro da nossa expectativa. Mas nós estamos ali diante de uma serpente. Eu te falei, mandei um exemplo parecido esses dias. Nós estamos diante de uma serpente, mas eu quero enxergar um leão. Eu quero enxergar o meu leão. Aquele que é homem, que é provedor, né? A minha leoa, aquela mulher, né? Que é a minha imperatriz e tal. Eu quero enxergar essa pessoa, mas na verdade, eu estou com base nas minhas expectativas, na minha vontade louca de ter um relacionamento, enxergando uma leoa, um leão, mas na verdade é uma serpente. E aí, você não tem como mudar isso. Na verdade, já estava ali na sua frente. Havia sinais, algumas vezes os sinais são muito sutis, tem pessoas que são muito enganosas. Mas algumas vezes os sinais estão bem ali na nossa frente. Mas nós queremos enxergar o leão e a leoa porque eu desejo de todo o meu coração ter um relacionamento. Então aí nós nos perdemos nas ilusões que o diabo nos traz, tá? Porque o nosso amor próprio está extremamente prejudicado. E aí nós somos alvos fáceis para determinados tipos de pessoas e relacionamentos. E tudo com base na nossa expectativa. Se eu aprender a entender que, nossa, eu gostaria muito de me relacionar com essa pessoa, eu gostei muito dela, sinto muita atração, mas é uma serpente. Eu sei qual é o final dessa história. E o pior é que eu vou ficar extremamente mal, triste depois que essa pessoa tentar me destruir. Porque no fundo eu sei, mas ainda assim eu tenho a esperança de me relacionar, então eu não quero esperar pelo melhor, eu quero logo me relacionar, porque inclusive eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho um relacionamento. E algumas vezes nem sempre vai ser por isso, mas algumas vezes sim, para algumas pessoas vai servir. E isso dói. Toda vez que a gente vai trabalhar em alguma sombra nossa, dói olhar para essa sombra, dói compreender que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo. Mas se você abrir os olhos para isso, olhar para você no espelho e compreender esse processo, você se liberta. Você se liberta primordialmente dos seus conflitos internos, da sua expectativa, e você começa a olhar para você como você realmente é. E aí, talvez você não goste em algum momento, mas você pode ir buscando dentro de você, escrevendo, até mesmo escrevendo um exercício, né? Aí daqui a pouco você se acha aquela pessoa descartável, mas você vai escrevendo sobre você, ali você começa a pode colocar defeitos, mas lá pelas tantas você começa a fazer uma lista diferente, que é uma lista, agora eu vou colocar só tudo que eu tenho para me elogiar, o que eu tenho de bom em mim. Alguma coisa sempre há algo de bom em você. E aí você vai buscando uma coisa aqui, daqui a pouco você lembra, eu tenho essa outra qualidade. E aí você vai colocando essas qualidades e você vai compreendendo que você tem muito a oferecer, não só aos outros, a você mesmo. E que você tem tudo que você precisa em você. E que a partir do momento que eu me sinto completo comigo mesma, eu aí sim consigo manifestar, eu tenho o poder de manifestar algo verdadeiro. Por quê? Porque eu tô sendo verdadeira comigo. Porque eu tô olhando para os meus defeitos, eu tô vendo que eu sou alguém que tá aprendendo aqui, eu não sou perfeita, eu tenho meus aprendizados a ter aqui, mas eu estou olhando também para aquilo que eu tenho de precioso em mim. E eu começo a ser verdadeiro, quanto mais verdade eu manifesto a respeito do que eu tenho dentro de mim, da pessoa que eu sou, eu mais me conecto com algo verdadeiro em minha vida. E eu fiquei emocionada aqui agora com isso, porque é bonito, é difícil. Olhar para a nossa sombra não é fácil. É um processo que eu venho passando já faz alguns anos, com várias sucessões de acontecimentos.
E aí, quando eu fiz iniciação mágica, então, meu Deus do céu. Gente, caiu a luminária na hora que eu passei lá, fiz o retorno kármico, é uma parte da iniciação. Meu Deus do céu, caiu a luminária do lugar, gente. Então, assim, nós, porque você é pecaminosa, não. Nós temos os nossos karmas, né, gente? Em outras vidas, era muito comum as pessoas judiarem muito uma das outras, né? Fazerem coisas que não eram legais. E olha, teve várias vidas que eu fui legal, tá? Muitas. Mas lá pelas Santas nós temos os nossos erros e a gente vem aprender justamente com isso, tá? E se a gente tá tendo um aprendizado com alguma coisa, é porque nós temos condições de aprender. É porque nós temos ali uma possibilidade de eu não querer olhar para isso, mas eu tenho sim possibilidade de me curar. Nenhum fardo você carrega por quando não pode. E aqui vamos seguir a leitura então. Quando a gente fala perdoar e aprender, nós temos aqui o As de Espadas. E a gente estava falando muito sobre olhar para a verdade. Para a verdade. Essa pessoa, ela é ruim, ela é. Ela usou uma máscara comigo, ela usou. Mas eu também permiti que essa pessoa retirasse de mim aquilo que era mais precioso. Eu também permiti. Quando eu sou verdadeira, com os meus erros, com os meus acertos, porque nós todos temos aqui, eu consigo perdoar. Ou ao menos aceitar e entender que o passado já aconteceu, que aquela pessoa é o que é, e que eu não posso mudar, e que às vezes essa falta de aceitação é o meu desejo desesperado de que aquela pessoa fosse o que eu esperava que ela fosse, mas ela não é. Então aí vem a necessidade de aceitação, a necessidade de entendimento, de compreensão. E se eu conseguir de efetivamente liberar esse perdão? Porque agora eu estou agindo com base na verdade. Eu estou parando de apenas ver o meu lado, quanto eu sofri com essa pessoa. Eu estou deixando de ser uma vítima para me tornar responsável pela mudança que eu desejo na minha vida, que é esse grande amor verdadeiro. E isso vem com base num trabalho interior. Para algumas pessoas, por algum motivo que nós não entendemos, chega o amor verdadeiro rapidamente. Às vezes até pessoas que tiveram, às vezes vocês acham que eu já não perguntei, tem pessoas que já tiveram aí na infância também um relacionamento ruim com o pai, com a mãe, vendo os pais brigarem, mas teve ali um amor realmente verdadeiro. Aí tem gente que diz assim, será? Tem gente que teve, então, não são muitas pessoas não, mas a gente vê sim. Nós vemos pessoas que tiveram um relacionamento feliz até o final da vida, dentro do que compreendiam, dentro do que entendiam. Daqui um pouco, para mim não seria um relacionamento ideal, mas para aquela pessoa era, para aquele casal era, dentro do entendimento, do nível consciencial daquele casal, era um relacionamento feliz. A gente não pode pensar também que não existe nenhum, sabe? Existem pessoas, sim. E aí existem coisas que nós não entendemos, nós não conhecemos. E aí é por isso que a gente pode julgar, sabe? Então tem pessoas que têm sim relacionamentos lindos, lindíssimos. Tem pessoas que têm relacionamentos de fachada, né? Então a gente tem que entender que cada um tem o seu processo de aprendizado e que as almas muitas vezes combinam que em certas épocas, certa altura da vida, elas vão se encontrar. Algumas entendem, o meu aprendizado é realmente aprender a me amar, de verdade, né? Esses dias estavam falando da Madre Teresa de Calcutá. E aí, eu não tô falando que é isso, tá? Mas tem gente que leva já com um aspecto de um certo vício de ajudar pessoas, sabe? Pessoa boníssima, maravilhosa, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas tem gente que fala coisas assim, eu já não posso dizer, porque eu não analisei essa pessoa, não convivi com essa pessoa, não tem como falar que essa pessoa tinha um vício em ajudar pessoas, né? Que era como se fosse enfim, mas assim, tem vários entendimentos. Daqui a pouco aquela especialista que falou isso, de alguma forma ela pode enxergar esse aspecto que nós não enxergamos por um outro viés, enfim. Vamos lá então, clarificar aqui mais um pouquinho. Eu senti que essa mensagem foi bem interessante, sabe? Ela fala assim dessa possibilidade de manifestação. Aqui a gente já tá num aspecto diferente das outras leituras. Porque já fala da sua manifestação. Isso já está no plano astral, já está se materializando em sua vida.
desde que você realmente esteja muito, muito focado aí, muito focada no amor próprio. E amor próprio não é só ir na academia e ficar com o corpo sarado. O amor próprio é retirar a sujeira de dentro de mim, de retirar as minhas mágoas. O amor próprio é gostar de mim do jeito que eu sou. Eu quero mudar algumas coisas em mim. Eu faria uma cirurgia estética? Faria. Mas eu gosto de mim de qualquer forma, independentemente disso. Ok? Está em suas mãos, ó, a reconciliação está em suas mãos. É tanto interior quanto com aquela pessoa que pode vir daí que um pouco te pedir perdão. Ó, amor verdadeiro. É como se você manifestasse algo que traz um aspecto de inocência, tá? Que traz esse aspecto de inocência. É como se você pudesse novamente se conectar com essa face, sabe esse lado que é machucado? É como se você passasse por um processo onde você aprende a ser aí uma raposa, aprende a entender, a compreender, a ter uma iluminação sobre essa situação, do motivo que aconteceu. Eu me curo, eu me transformo, eu passo a me amar, a trabalhar fortemente no meu amor próprio. Então eu encontro alguém onde eu posso, sim, manifestar essa inocência, esse amor doce que eu esperava viver, mas que não estava pronta, no seu caso aqui, certo? Múltiplos amores, inclusive quando você passa a amar a si mesmo, existe aqui uma possibilidade de surgir muitas possibilidades amorosas para você, tá? Aqui é múltiplos amores. E aí aí vem um novo teste do universo. O que é que eu vou escolher para mim? Aos olhos, pode parecer aquela pessoa muito bela, muito bonita, mas lá pelas tantas eu noto que quando eu saí com ela não me tratou muito bem. Ela me tratou com um certo descaso, ela não me tratou com o amor, o carinho que eu gostaria, embora não se trata de amor ainda, não me tratou com a consideração que eu merecia ali. Então aí pode ser bonito, mas eu já escolho o próximo. É o próximo, é bem assim mesmo, tá? O próximo, sem não dá. Duelo. Deixa eu entender a carta aqui. Perdoar a si mesmo. Ah, sim, tá, entendi, tá. Modéstia. Aqui, gente, o duelo. É alguém que você, alguém com quem você duelou. Houve um duelo aqui, houve uma dificuldade enfrentada com essa pessoa. E é com base nessa verdade que daí eu me despeço desse duelo e deixo para trás, tá? Que num processo de purificação eu deixo para trás a difícil lição, exatamente. Foi uma difícil lição para você, tá? E às vezes é justamente assim, você conhece aquela pessoa e aí você rapidamente se apaixona e logo em seguida você já casa, já compra um apartamento junto com essa pessoa ou constrói uma casa, enfim, faz alguma coisa aí. Você nem conhece direito essa pessoa para saber se você pode fazer isso. Se você pode misturar patrimônio. Misturar patrimônio é algo muito delicado. Então eu sinto que você foi muito inocente no seu passado, sabe? Mas era muito com base numa vontade urgente de ser feliz e de ter esse relacionamento. E agora você pode estar mais cauteloso, mais cautelosa em relação a isso, tá? E é assim que nós vamos aprendendo na vida. Algumas vezes nós vamos precisar. E eu teve uma situação que, inclusive, eu busquei. Vocês acham que eu não busquei? Tarô. Vocês acham que eu não busquei ajuda para entender se realmente eu poderia estar me conectando com aquela pessoa? Claro que eu busquei, mas ali existia uma necessidade de soltar e de ter aquele aprendizado. Eu vou tirar aqui a Maria Mulambo para terminar, tá? Vamos ver por quê. Deixa eu entender. É isso, gente. Aqui a energia para você é essa, Virgem, tá? Então já tá melhor que os outros ali. Outro tinha alguém que tinha química, acho que era Gêmeos. Mas aqui você já tá saindo na frente, já tem amor verdadeiro surgindo aí, tá? Tem coisas boas surgindo aí pra você. Resolvendo dentro de você essas coisas aí, suas pendências, que você às vezes tá procrastinando pra olhar. Ai, não vou olhar, não, vai ter que olhar. Ó, separação. Surpresa. Ah, tá. Olha só. Também você vai entender, tá? Eu entendi. Se você teve uma separação, essa pessoa, e aqui a gente tá falando de tanta gente, você, sabe, se essa pessoa do nada começa a beber,
essa pessoa começa a ter vícios do nada, ser cônjuge, essa cônjuge começa a sair fora da linha que estava, de você tinha uma pessoa e você se dava bem, essa pessoa estava sempre com você, daqui um pouquinho já tinha desculpas para não estar, sabe? Essas mudanças aí. Alguém aqui me fala de possibilidade de ter tido um feitiço, tá? Aliás, foi uma separação de surpresa, você não estava esperando, tá? Teve magia e feitiço. Foi algo de surpresa, foi de repente, tá? De repente, quando você viu, você estava aí, deixando esse relacionamento, essa pessoa te deixando, te abandonando, enfim. Porque essa separação acontecendo foi com base num feitiço, tá? E se você compreende que essa pessoa tinha um estado, daqui um pouquinho ela estava em outro estado, se envolvendo com pessoas e tal, fazendo coisas que as pessoas não faziam normalmente, então você pode ter um indício de que essa pessoa estava sob um feitiço, né, para que, e aí viesse vocês dois a se separarem, tá? E aí, com base nesse entendimento, eu estou sentindo aqui, que te ajuda nesse processo de perdão, tá? Contribui para que você entenda, inclusive, quem você deixa entrar quando você tiver um novo relacionamento, quem é que você deixa entrar no seu lar, na sua casa, com quem você compartilha as vitórias do casal, as compras que o casal faz junto, sabe? Às vezes, relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, ainda que seja um outro casal, tem que cuidar muito bem. E às vezes, sabe, é bom, vamos sair num bar, né? Vamos nos divertir, vamos em algum lugar agradável pra gente conversar entre casais e tal. Dentro do seu lar, dentro do lar de um casal, que é onde é o quartel-general, o castelo, o como você quiser chamar, dentro desse lugar, não é qualquer pessoa que deve entrar. Às vezes nem família, eu posso dizer pra vocês, com certeza de carteirinha, nem família. Então, às vezes, é uma pessoa que você vai lá, compra uma estante nova, chega a sua sogra e fica olhando com aquela inveja, sabe? Isso também é uma magia em feitiço, né? Acaba sendo pior, muitas vezes, essa energia. Então, assim, ó, mas como é que eu não vou deixar certas pessoas? Bom, tem pessoas que não tem como, mas tem como a gente não ter uma convivência tão assídua. Dentro do castelo do casal, não é qualquer pessoa que pode entrar. E isso eu falo pra vocês de carteirinha, por experiência própria, é mais adequado. Por experiência própria, não deixem qualquer pessoa entrar na sua casa, ok? E aqui é como eu disse, não estou vendo que você vai querer se reconciliar para voltar com essa pessoa. E se for, você também já, como eu digo assim, você já tem aí como compreender qual é o melhor para você, qual é o melhor caminho para você. Qual a melhor escolha para você? Está em suas mãos, já está dizendo aqui desde o início. Tá bom, signo de Virgem, eu vou ficar por aqui. Espero ter te ajudado. Até mais.